O Papa João Paulo II, né, foi um homem que mudou a história do mundo. Eu não tenho dúvida sobre isso. Porque quando ele foi eleito Papa em 1978, o mundo vivia aquela guerra fria tremenda entre a Rússia e os Estados Unidos, e todos nós estávamos assim com medo terrível de qualquer hora acontecer uma guerra nuclear que pudesse acabar com toda a humanidade. Mas graças a Deus, o Papa João Paulo II foi a mão de Deus, né, usado por Nossa Senhora de Fátima, exatamente para desmanchar, né, o comunismo em 1989. Uma história muito bonita. Por causa disso mesmo, ele foi baleado, né, no dia 13 de maio de 1982, no dia de Nossa Senhora de Fátima. Ele foi baleado. É interessante que, quando ele foi para a clínica Gemelli, lá em Roma, chegou quase morto na clínica, perdeu muito sangue até chegar na clínica, imagina. Né? Mas, quando ele recuperou, ele falou para os cardeais que foram visitá-lo, né? Uma mão puxou o gatilho, mas teve uma outra mão, a mão dessa senhora que está aqui, ó, teve uma outra mão, né, que dirigiu a bala. Ou seja, não permitiu que a bala atingisse um órgão vital dele. O Papa chegou a perder grande parte do intestino dele, mas não atingiu um órgão vital que pudesse dar uma hemorragia que seria fulminante. É interessante 13 de maio, né? Porque há uma história que gira tudo em torno de Nossa Senhora de Fátima, né? Porque a gente sabe que o comunismo começou na Rússia exatamente em 1917, exatamente no ano em que Nossa Senhora começou a aparecer para as crianças. E disse para as crianças, né? Vai acabar a Primeira Guerra, mas se os homens não mudarem, vai acontecer uma segunda, e aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né? E ela disse para as crianças, né, que o Papa devia consagrar a Rússia ao Imaculado Coração dela. E segundo os documentos, o Papa João Paulo II realmente consagrou o mundo inteiro e a Rússia também, em 1984, 85, ao Imaculado Coração da Virgem Maria. E poucos anos depois, em 1989, a gente viu então desabar o Muro de Berlim, o Muro da Vergonha, aquele muro que dividiu a Alemanha, né, em duas partes, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, dentro da cidade de Berlim. E, claro, por causa disso o Papa foi baleado, né? Quando a polícia secreta, a polícia da Itália concluiu o inquérito, né, sobre o atentado ao Papa, né, que foi aquele turco Ali Agca, muçulmano, que atirou nele, a queima-roupa, né? Um milagre o Papa não ter morrido. Né? A polícia italiana concluiu, né, que quem queria matar o Papa foi a KGB russa. O que era a KGB russa? A Polícia Secreta da Rússia, que usou aí um muçulmano para despistar, não quis usar um russo, né? Mas a polícia italiana deixou bem claro. Mas que coisa bonita, não é? No ano seguinte, 1982, no dia 13 de maio, o Papa fez questão de ir a Roma, a Fátima, levou a bala que o atingiu, que a bala caiu no jipe pontifício que ele estava, o Papa pegou a bala, levou a Fátima e pediu ao bispo de Leiria, em Fátima, que colocasse aquela bala na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Essa coroa eu vi lá em Fátima uma vez. Que coroa é essa? Essa coroa é muito interessante, né? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, né, Portugal não entrou na guerra, não entrou. As mães portuguesas imploraram a Nossa Senhora de Fátima que Portugal não entrasse na guerra. Foi uma guerra mundial, que envolveu praticamente toda a Europa, né? E Portugal não entrou na guerra. Então, em agradecimento à Virgem Maria, Senhora de Fátima, por Portugal não ter entrado na guerra, e os filhos, então, não tiveram que ir para a guerra, né? Então,
elas fizeram uma coroa maravilhosa. As mulheres doaram as suas joias, seus ouros, mandaram fazer uma coroa belíssima de Nossa Senhora, né? Que está lá guardada no museu lá de Fátima, do lado ali, né? da Basílica de Fátima. Essa coroa foi colocada em Nossa Senhora assim poucas vezes. Mas aí, quando o Papa pediu para que colocasse o projétil que atingiu ele, né? E quase o matou, na coroa, eles, as pessoas que fizeram a coroa, os artistas, não sabiam onde colocar a bala. Imagina, colocar uma bala numa coroa toda feita de joias preciosas, né? Mas é que coisa interessante, os artesãos notaram que havia um buraquinho bem assim na frente da coroa. E eles experimentaram encaixar a bala ali. A bala encaixou perfeitamente naquele buraquinho. Eles não sabem por que foi deixado aquele buraquinho ali, bem na frente da coroa. Mas Nossa Senhora já sabia. Aqui eu vou guardar aquela bala que atingiu o meu Papa. Hã? E que coisa maravilhosa, o Papa foi dar. E depois, no ano 2000, o Papa fez questão de revelar o terceiro segredo de Fátima. O terceiro segredo de Fátima era um mistério tremendo. O primeiro segredo tinha sido revelado, o segundo segredo também. O terceiro, a irmã Lúcia dizia, esse aqui está na mão do Papa, só o Papa vai poder revelar. Os papas não quiseram revelar, nem Pio XII, nem João XXIII, nem Paulo VI, nem João Paulo I, não quiseram revelar. Quando o Papa estava no hospital, na Clínica Gemelli, em Itália, baleado, ele teve uma intuição. Pediu para os cardeais trazerem para ele o terceiro segredo de Fátima, que estava guardado secretamente no Vaticano. E ele leu. E ele chegou à conclusão que o segredo de Fátima falava de um bispo vestido de branco que caía baleado, né, lá perto da cruz. E o Papa entendeu que aquilo era com ele. E mandou, então, que o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, explicasse esse terceiro segredo. Né? E o cardeal Ratzinger fez toda uma explicação do segredo. O segredo dele é assim, cheio de simbologia, cheio de analogia, não é uma descrição assim, como disse o cardeal secretário do Vaticano, não é uma exposição assim fotográfica, não. Uma coisa assim, as visões, as aparições são assim simbólicas, né? Tem que ser interpretado. Então, Bento XVI foi lá e conversou com a irmã Lúcia, que quem recebeu o segredo de Nossa Senhora de Fátima. E a irmã Lúcia leu e disse, é isso mesmo aqui. A mim coube receber o segredo, a igreja cabe interpretá-lo. Pronto. Aí o Papa mandou que o seu cardeal, chefe de Estado do Vaticano, né, na época, lá em Fátima, no dia 13 de maio do ano 2000, o cardeal então lesse, né, na presença do Papa lá, a revelação do terceiro segredo de Fátima, que consistia basicamente no quê? Consistia exatamente toda a ação comunista no século XX, veja, 2000 terminou o século XX. Começou lá praticamente no ano de 1900. Todos esses 100 anos do século XX girava em torno do quê? O comunismo ateu materialista querendo destruir a igreja. Essa foi a tônica que o terceiro segredo de Fátima colocou, que a irmã Lúcia concordou, né? E que foi revelado. Inclusive, eu estive uma vez lá em Portugal, uma das vezes que eu fui a Portugal pregar lá em Fátima, eu conversei com uma médica chamada doutora Branca, que tratou da irmã Lúcia até a irmã Lúcia morrer. E a doutora Branca um dia queria conversar comigo, eu fui até o consultório dela, na cidade de Coimbra, onde a irmã Lúcia estava, e eu perguntei para a doutora Branca se a irmã Lúcia tinha falado alguma coisa sobre o terceiro segredo de Fátima, se ainda tinha mais alguma coisa para revelar ou não. A doutora Branca me disse não. A irmã Lúcia me disse que tudo foi revelado.
não tem mais nada para ser revelado. Okay? Então, isso marcou o pontificado do Papa João Paulo II. Caiu o comunismo, que era o grande monstro do século XX, em que nós todos, quem viveu lá na década de 80, década de 70, sabia o medo que nós tínhamos de repente, acordar com uma guerra nuclear que acabaria com o planeta. Porque os pesquisadores diziam que os Estados Unidos e a Rússia tinham um potencial bélico, atômico, nuclear, para destruir a Terra 50 vezes. Vocês já pensaram o que é isso? Mas, graças a Deus, o comunismo caiu, né? E o perigo passou naquela época, não sabemos hoje. Bom, então, esse grande Papa, meus irmãos, ele, pelas mãos de Nossa Senhora, ele mudou a história do mundo. Agora, uma coisa interessante, né? Esse Papa foi devotíssimo de Nossa Senhora. Tanto assim que o brasão pontifício dele, já de bispo, tinha essa expressão, totus tuus, Maria, todo teu, Maria. E ele disse que ele aprendeu essa devoção a Nossa Senhora quando ele tinha de 20 a 24 anos. Ele trabalhava nas fábricas lá na Polônia, era obrigado a trabalhar, porque os nazistas já tinham invadido ali a Polônia, né? E ele trabalhava numa fábrica de soda. Ele leu, nesse período, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort. E São Luís pede para fazer uma consagração ali. E o Papa fez essa consagração. Ele diz que isto mudou todo o pensamento dele com relação à devoção à Nossa Senhora. Ele diz que antes ele tinha o receio de que uma devoção muito forte à Nossa Senhora pudesse colocar Jesus nas sombras, em segundo lugar. Mas ele fala, não, com o Tratado da Virgem Maria, né? Eu entendi que quanto mais você venera a Virgem Maria, mais glória você dá a Jesus. E aí é aquela máxima que São Luís de Montfort coloca no tratado. Fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para fazer tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus e para Jesus. Ou seja, a devoção, a oração à Virgem Maria não para nelas, vai a Jesus. Não é à toa que João Paulo II dizia que a oração predileta dele era o Santo Rosário, o Santo Terço. Até escreveu uma encíclica, né, sobre isso, Rosarium Virginis Mariae, o Rosário da Virgem Maria. E ele recomendava que as pessoas rezassem o terço, rezassem o rosário na adoração ao Santíssimo. Alguém já me perguntou um dia, eu posso rezar o terço diante do Santíssimo? O Papa João Paulo II recomenda rezar o terço diante do Santíssimo. Bom, eu gostaria de dar aqui alguns dados sobre a vida desse grande homem, né? João Paulo II, ele nasceu no ano de 1920, né? E tinha um irmão chamado Edmundo, que era médico, mas ele perdeu esse irmão com 26 anos, no ano de 1932. Uma morte interessantíssima. Esse irmão dele, que era médico, houve um paciente no hospital que ele trabalhava e que o paciente tinha uma doença que era contaminosa, perigosíssima. E os médicos do hospital se recusaram a tratar desse doente para não ser infectados por aquela doença. Esse irmão, Edmundo, do Papa João Paulo II, com 26 anos, foi tratar daquele doente. Pegou a doença e morreu com 26 anos. Então é muito interessante essa história, a infância do Papa João Paulo II. Ele perdeu a mãe com 9 anos de idade. Sua mãe, Emília, com 9 anos de idade. Perdeu o irmão com 26 anos de idade, era o único irmão que ele tinha. Depois, aos 20 anos de idade, ele perdeu o pai, num ataque cardíaco, perdeu o pai. Com 20 anos de idade, ele já não tinha mais ninguém na família dele. Nem pai, nem irmão, nem irmão. Estava debaixo do jugo nazista, ele passou perigo de morte várias vezes, né? E aí ele entrou para o seminário, né? Cursou o seminário. Primeiro trabalhou dos 20 até os 24 anos, obrigado pelos nazistas nas fábricas de soja, fábricas de construção, etc, etc.